Fala pessoal, essa aqui é a parte 2 do agente conversacional de startups, tá? Então aqui vocês viram aqui, lembra? Veja a parte um lá, tá bom? E geramos talvez escolhendo os modelos. Nesse aqui já importei todas as bibliotecas, tudo que você imagina, as classes e tal. E a gente vai então configurar o banco de dados vetorial na nuvem. Então a gente vai utilizar o Quadrante, tá bom? Aqui já tem um cluster e eu vou ensinar vocês como a gente se conecta. Então aqui ó, já tem o endpoint, aqui a API, aqui, que é a autenticação. Então como é que a gente se conecta ao banco de dados? É bem simples, tá? A gente pega aqui a classe Quadrante Client, a gente passa a URL, que é o endpoint ali, e Quadrante Host. Fechou? Essa é a primeira. A segunda, logicamente, a autenticação, a API Key. Então a gente vai... Opa. Quadrante API Key. Fechou? Opa. Eu errei aqui, coloquei um enter a mais. E beleza. Como é que a gente sabe se está funcionando, né, ó, o banco de dados aqui? Ou se a conexão está funcionando. Também é bem simples. Você vem aqui, ó, tem uma função chamada getCollection. E simplesmente isso. Olha lá, temos as coleções. Vamos printar aqui para ficar melhor. Mas você já consegue ver, ó, tem algumas coleções. As coleções são os reservatórios onde vai ficar depositado os vetores. Entendeu? Então cada um, sei lá, eu faço para um projeto, é uma coleção, para outro projeto, outra coleção, você pode subdividir. Para vocês entenderem. Perfeito? Certo. Agora a gente vai criar uma nova coleção no código. Dá para criar no Quadrante, mas aqui a gente está fazendo passo a passo no código. Então eu vou aqui, Client, Create, Collection. Opa, errei. Create, Collection. Tá? E quais são os parâmetros aqui para criar uma coleção, pessoal? Vamos analisar? Eu preciso do nome da coleção. Collection Name. Vamos colocar aqui Startup Bot Lang Chain. Vou colocar essa daqui, tá bom? Que é o nome da coleção que a gente vai colocar. E também eu preciso do tipo de cálculo que ele vai fazer entre os vetores, que seria a similaridade do cosseno. Então, aqui fica vectors config, que é a configuração do vetor. Aí você vai colocar vector params, perfeito. O tamanho dos vetores, que a gente vai colocar aqui a dimensão 1024, depois vocês vão ter que testar e alterar. E a distância. Distance. Ou seja, se ele vai calcular através da distância euclidiana, ou da distância dot, ou similaridade do cosseno. Aqui a gente vai colocar a similaridade do cosseno, tá? E é isso. Vamos ver se não dá erro. Não deu erro nenhum. Vamos de novo fazer um client. Fazer um print aqui, ó. Simples. Client get collections. E vamos ver quais são as coleções que tem lá.
Ó, Startup Chatbot, que eu já tinha criado. Startup Project, aqui ó, Startup Bot LangChain. Então nós já temos uma coleção. Vocês podem entrar aqui, tá? E vocês vão ver, beleza? Deixa eu ver aqui, vou mostrar para vocês no dashboard. Enquanto vai rolando o dashboard aqui, que demora para entrar na interface gráfica aqui, vocês entenderam. Perfeito, Ulisses. E agora? Agora a gente vai criar a função que é do pipeline de chunk. Então vamos fazer um, deixa eu entrar aqui, um def. Aqui ó, só para vocês verem. Eu tenho 5 coleções, tá vendo? E aqui ó, todas as coleções que eu tenho. Daqui, depois vocês vão entender o que é segments, charts. Mas aqui temos as 5 coleções. Dá para criar por aqui, mas a gente está criando pelo código. Então, vamos fazer uma aqui, ó, de split chunks. Eu não vou colocar os parâmetros, porque vocês têm que entender os parâmetros que vai entrar aqui. Então, como é PDF nesse caso, eu vou colocar text split e vou instanciar esse objeto com a classe recursive character text splitter, que nada mais é do que ele vai fragmentar o texto de acordo com os atributos que vamos colocar aqui. Aí, como a gente vai fazer o def do pipeline, a gente vai meter aqui, ó, um chunk size, tamanho, quantidade de tokens de cada chunk, e eu vou colocar 1000, tá? Não, aqui a gente vai colocar chunk size, depois eu defino ali nos parâmetros size, tá bom? Aqui a gente vai meter um chunk overlap, que é a sobreposição, chunk overlap, tá bom? Então é isso aqui da função. E qual que são os parâmetros? Chunk size. A gente vai meter aqui um chunk size. Chunk size igual a 1000. Depois vai poder sobrepor. Vocês vão fazer vários testes. Aqui é rápido para mostrar como é que faz isso. Chunk overlap, que é a sobreposição dos entre 20 e 30%, 200, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o... Tem o text split, a gente vai pegar o doc. Pode ser doc, você pode colocar qualquer nome que você quiser colocar. Mas a gente vai colocar o nome de chunks. Então, eu vou pegar o text split, que já recebeu, herdou todos os atributos e métodos da classe recursive character text splitter. Vou chamar a função split text e passar para ela. É isso. Split text. Vou pegar assim, ó. Chunks é a quantidade de chunks é. Tava faltando essa aspa aqui. Perfeito? Aí, return chunks. Claro que tem que ter tratamento de exceções, etc. Depois, só que é um teste, tá? Então, essa é a def dos chunks, que vai fracionar. Mas tem um detalhe. Vai fracionar o que aqui? Markdown splits, que a gente vai fazer uma RAG hierárquica por seções. Vai explicar, depois eu vou explicando para vocês, tá bom? Então a gente vai colocar aqui Markdown splits também como parâmetro que eles recebem. Beleza? Então, acabou a função. Fechou? Agora a gente vai para a outra função que vamos fazer, que é a def. A gente vai configurar o retriever. Config retriever.
a def de configure driver, ou seja, a recuperação. Para fazer a recuperação, depois eu vou colocar os parâmetros aqui. Então a gente vai pegar um banco vetorial, que é o banco vetorial que é o quadrante, certo? A gente vai pegar vector o banco vetorial, né? Ali a gente fez a conexão, configuramos. Aqui a gente está pegando o objeto que eu dou o nome aqui de banco vetorial e vou colocar para fazer o retriever, para fazer a recuperação através dele, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? A URL. Então, get os, get env, get env o quadrante host, desculpa, quadrante host, a API key outra, o embedding, que é o que vai transformar em vetor, embedding, os documentos que vão ser embeddados, docs, os documentos que serão embeddados. Aqui não tem o embed, eu vou colocar aqui em cima só para vocês entenderem. A gente vai utilizar, ao invés de HTTP, a gente vai utilizar o gRPC, tá? Então, aqui a gente já tem tudo, ó. O embedding, os documentos que vão ser embeddados, o endpoint, a autenticação, e claro que nós vamos ter também o nome, né? Collection name. Aqui eu vou colocar já direto o nome que a gente deu para essa coleção, tá bom? Que é qualquer coleção. Deixa eu pegar aqui. Essa. Então eu já vou colocar direto aqui. Mas não, vamos fazer melhor para ficar com as boas práticas, né? Então vamos colocar aqui quadrante coleção, aqui startup, e aqui quadrante coleção. Perfeito? E o que vai retornar isso daqui? Return banco vetorial as retriever da recuperação. Aqui dentro eu já posso colocar qual tipo de recuperação. Por exemplo, search type igual similarity, por exemplo. Esse é o mais básico, tá? Tem os outros dois que eu vou explicar mais profundamente depois. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. E o search keywords igual a K, ou seja, quantos documentos eles vão pegar? Por exemplo, 5 documentos, eles vão ordenar os 5 documentos que mais na query é mais semelhante com o que está no banco de dados. Isso daí vocês vão entender depois com o chatbot. O que a gente vai colocar aqui, pessoal? Então a gente tem que colocar os parâmetros que ele vai receber. A função embedding é um, docs é outro, e
quadrante. Opa. Quadrante coleção, por exemplo. Vamos ver se não vai dar erro. Não deu erro nenhum. Mas aqui eu vou deixar assim, tá? Eu vou deixar assim. Então, docs embeds. Então, essa função ela vai receber. Mas por que, pessoal? Faz sentido. O banco vetorial está sendo instanciado. O que ele tem o banco? O que eu preciso dele? Eu preciso do endpoint, tá aqui, que é o quadrante host. Eu preciso da API key, que é a autenticação. Eu preciso dos dados vetorizados. Eu preciso dos documentos. E eu preciso. Aqui eu coloquei como true gRPC, porque é mais rápido de enviar e de receber dados. E eu preciso do nome da coleção. É isso. Entendeu? No pipeline vai estar assim. Tem outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, claro, que o embedding. Então vamos colocar aqui embedding é igual a Hugging Face. Aqui a gente vai usar o Hugging Face. Vocês podem usar o da OpenAI. Isso. Embeddings. Model name. O nome do modelo de embedding que a gente vai utilizar, do algoritmo. Eu peguei um aqui. Vai ser esse. Faltou um S aqui, ó. Você pode até fazer um teste se... Quer ver? Vamos fazer um teste. Mas aqui, então vamos colocar um print aqui. Só para vocês verem de uma forma mais horizontalizada ao invés de verticalizada. É isso, pessoal. Então vocês entenderam aqui, vamos lá. O que foi feito? Foi criada a conexão com o quadrante, foi criada as coleções que vão receber os vetores, as coleções dos documentos que a gente vai vetorizar. Foi criado a função de text split de chunk, tá? Depois vocês vão entender o markdown split, que a gente vai separar por seções. Foi criado e também foi instanciado aqui o embedding, que é o que vai transformar todos esses tokens e as palavras em vetores. Foi criado então a função de config retriever, que é a recuperação. Então, no próximo a gente vai começar a manipular os documentos. Aqui vai ser PDF, mas pode ser TXT, a gente vai utilizar o docling, mas aqui eu quis mostrar para vocês entenderem como funciona o banco de dados vetoriais, e a gente já de quebra já criou as funções que vai compor o pipeline do RAG hierárquico, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima.